Olá, meu povo, bom dia! Eu quero desejar a você, a sua família, os seus amigos, seus vizinhos, a todos que têm nos acompanhado, eu quero abrir desejando a você uma feliz Páscoa. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Que bom que você se preparou aí, se organizou para estar conosco nesta manhã. E eu quero te convidar a ler o Salmo 24, versículo 9 e 10. Que bom que você tem acompanhado, que bom que você tem compartilhado. Ontem, conversando com a Rosana, minha esposa, eu falei, Rosana, de uma hora para outra o meu Facebook expandiu, né? E eu estou muito feliz com isso. Eu tenho orado ao Senhor, sabe? Gratidão ao Senhor, porque até pouco tempo, 15 de março, foi a primeira publicação que eu fiz, pela live. E eu vi o quanto a gente pode abençoar pessoas. A internet é algo que nasceu no coração de Deus, eu costumo dizer. Porque como podemos usar esse meio de comunicação para abençoar as pessoas? Que bom que você está aí conosco nesta manhã de domingo, manhã da ressurreição. E nós vamos aprender hoje o que Jesus nos ensina no momento da crucificação. No momento que ele ficou pendurado na cruz, o que podemos aprender. Mas antes disso, vamos ler Salmo 24, 9 e 10. Vamos ler todos juntos? Abra aí na sua versão, marque aí, Salmo 24, 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Jesus é o Rei da Glória. Por isso, queridos, é nesta manhã, com alegria no coração, eu quero te convidar para celebrar a Páscoa, morte e ressurreição de Jesus. E hoje pela manhã, nós vamos aprender o que Jesus falou na cruz. O que podemos aprender num momento tão emblemático da vida de Jesus. Mas antes disso, vamos cantar? Porque dele e por ele são todas as coisas. E quando estivermos cantando, você pode compartilhar, vai lá, fala para os seus amigos, Nosso irmão Léo, daqui a pouco coloca o link aí para você, você vai lá, compartilha, ainda dá tempo. Então vamos cantar, porque dele e por ele são todas as coisas. Paulo Molina, a todos que já entraram aí, Deus abençoe o seu dia, e quero iniciar dizendo uma feliz Páscoa a todos. Vamos cantar, porque dele e por ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém.
o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos, quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Toda glória a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Obrigado, Senhor, porque nesta manhã podemos cantar que toda honra, toda glória seja dado a Ti. Obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade de celebrarmos nesta manhã, domingo da Páscoa, morte e ressurreição de Jesus. Obrigado por tamanho amor. Obrigado pela Tua graça. Obrigado pelo Teu favor. Obrigado por esta manhã de domingo. Obrigado por cada família que já teve acesso a essa live. Aqueles que durante a mensagem vão acessar. Aqueles que posteriormente vão ouvir essa mensagem. Nós queremos nesta manhã, tudo que queremos, Senhor, é olhar para a cruz de Cristo, um momento tão emblemático, tão sofredor, e tirarmos lições para as nossas vidas de formas práticas. Não queremos apenas saber a história, não queremos apenas celebrar a Páscoa, mas nós queremos viver aquilo que foi ensinado na cruz do Calvário. Obrigado por deixar a Bíblia, que temos como regra de fé e prática. Obrigado pela nossa liberdade, Senhor, desta manhã, poder compartilhar com os amigos, nossos irmãos, de longe e de perto, a Tua palavra. Porque haja visto que em algum país, em algum momento, em algum lugar, as pessoas estão celebrando escondido, sem poder, com alegria, compartilhar a sua fé, a sua crença. E aqui, na nossa comunidade, na nossa casa, eu aqui em especial, com a Rosana, com a nossa tia Silvia, carinhosamente chamamos de titia, e os nossos amados na sua casa, com os seus, queremos nesta manhã te agradecer pela vida, pela Páscoa, pela celebração da morte e ressurreição de Jesus. Eu te peço, ó Senhor, através do Espírito Santo, ilumina a nossa mente e o nosso coração, para que possamos estudar a Tua palavra, mas que possamos compreender de maneira clara a Tua palavra e que possamos viver os Teus ensinamentos. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bom, meu amigo, que bom que você está conosco aí nesta manhã. Eu estou emocionado, viu? Essas datas comemorativas, Páscoa, nascimento de Jesus, sabe? Essas datas me deixam muito, muito emocionado. E eu quero te convidar nesta manhã. Nós vamos aprender bastante hoje. Nós vamos aprender o que Jesus nos ensinou naquela data. O que Jesus nos ensinou na sua morte e na sua ressurreição. Eu quero desafiar você a estar em casa, desligar alguma coisa que ainda está fazendo barulho, que possa chamar a sua atenção. E nos próximos 40 minutos nós vamos estar aqui aprendendo mais de Jesus. O que podemos aprender? E o texto é esse, queridos. Olha um momento emblemático na vida de Jesus. Marcos, capítulo 15, versículo 24. Jesus está na cruz. Há uma zombaria, não só por parte dos soldados, que agora tira suas vestes, né, e fazem sorteios. A elite religiosa começa a dizer: se você salvou tantos, por que não desce da cruz? Esse é o momento que Jesus está vivendo. Marcos, capítulo 15, versículo 24.
E aí, queridos, eu estou colocando só uma parte do texto onde vai ser estudada. Então o crucificaram e repartiu entre si as vestes deles. Esse era o posicionamento, era isso que estava acontecendo naquele momento. Marcos capítulo 15, versículo 24. Os soldados tiraram as vestes de Jesus e agora, estava fazendo sorteio com as vestes de Jesus. A elite religiosa está ali aos pés da cruz e dizendo: salvou tantos, desce daí. Um dos companheiros de cruz falou para Jesus: olha, você fez tantas coisas e não consegue salvar a ti mesmo. Este é o quadro, este é o pano de fundo, que podemos assim dizer, de Jesus na cruz do Calvário. E aí eu pergunto para você, queridos, como reagimos diante da dor, diante do sofrimento, diante da calamidade, de uma tragédia? Como nós reagimos? Qual tem sido a nossa postura nesse tempo de pandemia, de isolamento? O que tem ocupado a nossa mente e o nosso coração? Quais são as palavras nesse momento de tensão que eu e você temos pronunciados? E aí, queridos, nós vamos ver o que Jesus nos ensina. E, queridos, nós fomos habilitados através do Espírito Santo de Deus. Nós já fomos habilitados pelo Espírito Santo de Deus para vivermos os ensinamentos de Jesus. Esse discurso de que é difícil, que é impossível, é porque a gente não quer assumir de fato e de verdade os ensinamentos de Jesus. Queridos, nós vamos aprender as 7 palavras ditas por Jesus no momento mais difícil da sua vida, no momento da crucificação. Gólgota, lugar de caveira, era aquele lugar conhecido, porque era ali que matavam as pessoas, crucificavam as pessoas e deixavam muitas vezes ali e viravam uma caveira. Por isso que o nome é esse, Gólgota, significa lugar de caveira, lugar de sofrimento, lugar de morte. Queridos, vamos lá. Vamos à primeira palavra que aprendemos. Já vimos o pano de fundo, aonde Jesus está, o quadro que Jesus está. Então nós vamos aprender o que significa a primeira palavra que Jesus diz ali num momento tão emblemático. Jesus olha para aquele povo, tanto para os líderes, para o povo, que até pouco tempo estava, tirando as suas vestes, colocando ramos, e agora são essas pessoas que Jesus está vendo gritar: crucificai, crucifica, crucifica. E aí a primeira palavra que aprendemos com Jesus nesse momento tenso da sua vida está aí. A palavra perdão. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus está no momento crítico. E a palavra que Jesus usa para aquele povo é: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Na oração de Jesus, ele diz isso. Esse é o momento, essa é a primeira palavra que nós precisamos aprender com Jesus. Na oração de Jesus, ele expressa o profundo amor por aqueles que estão crucificando. Jesus pede ao Pai, a Deus, para perdoar. Queridos, isso é tremendo. Olha a expressão de amor de Jesus para aqueles que estão crucificando. E nós precisamos colocar a esses que estão crucificando, os líderes religiosos, nós queremos colocar aqueles que lavaram as mãos, aqueles que sabiam o que poderiam fazer, defender e não defenderam Jesus, os soldados que estavam apenas ali para cumprir, eles estavam fazendo o seu papel. A esses que estavam ali, até mesmo os discípulos que, em meio a essa tensão, não conseguiu resistir, ficaram de longe. O texto diz que eles ficaram de longe, vendo a crucificação de Jesus. A esses, Jesus diz: Pai, perdoa, porque não sabe o que fazem. O que fez de errado Jesus? O que fez de errado? Os malfeitores estavam ali porque fizeram alguma coisa errada. Diante daquele cenário, Jesus poderia proferir palavras duras, porque muitas vezes é assim que eu e você reagimos, diante de uma acusação, diante de uma palavra, mal colocada. Eu e você reagimos assim.
com palavras duras, diante desse cenário, diante da dor, diante dos pregos. Jesus poderia expressar palavras duras e Jesus não faz. Por isso, queridos, o perdão é o melhor antídoto para a cura da alma. Jesus está nos ensinando, se eu e você queremos ter uma vida saudável, a primeira coisa que nós precisamos fazer, a exemplo de Jesus, é perdoar. Nós precisamos perdoar. O perdão é o melhor antídoto para a cura da alma. Somente entendendo a expressão do amor de Jesus é que vamos conseguir perdoar. Por isso, queridos, nós vamos ver muitas pessoas que foram criados na igreja, que viveram a vida toda na igreja, mas ainda não entendeu o que Jesus fez na cruz do Calvário. Ainda não entendeu os ensinamentos de Jesus. Somente aqueles que têm a compreensão do verdadeiro amor de Jesus vão conseguir perdoar. Porque perdão não tem balança. Ah, mas isso é muito grave. Mais grave, irmãos, é o que merecíamos. Estávamos condenados à morte, à condenação eterna. Pedro vai dizer que ele nos resgatou do império das trevas. Ele agora nos dá a oportunidade da vida eterna. Quer maior perdão do que esse? Quando nós compreendemos o que ele fez, nós vamos perdoar, porque já fomos perdoados. Já temos paz. Jesus, no Sermão do Monte, vai dizer: bem-aventurados os limpos de coração. Agora nós temos uma ferramenta que nos ajuda a cuidar do nosso coração, que é o Espírito Santo de Deus. Por isso, todas as manhãs, nós precisamos orar e dizer: Senhor Jesus, há alguma coisa aqui que eu não estou conseguindo tirar. Só o Senhor pode fazer isso. Nós temos a ferramenta mais importante, que é o Espírito Santo de Deus, que habita dentro de nós. E ele é capaz de limpar o nosso coração. E o próprio Jesus, ao ensinar os seus, ele vai falar: vocês precisam declarar perdão. Agora, declarar perdão para uma pessoa amada é muito fácil. Olha para quem Jesus diz que precisamos declarar perdão. Mateus 5, 44 ao 48. Não precisa procurar, que eu só vou passar para você entender. Jesus vai dizer: amai vossos inimigos. Fazei bem aos que vos odeiam. Orai pelos que vos maldizem. Queridos, se eu e você entender o que Jesus fez por nós, nós seremos capazes de amar os nossos inimigos. Nós seremos capazes de amar aqueles que nos maldizem, que levantam calúnia contra nós. Nós conseguimos orar por aqueles que nos maltratam. Mais grave era o que merecíamos. Obrigado, meu irmão. Mais grave era aquilo que merecíamos, a condenação eterna. Mas Jesus, ele nos perdoou. E agora nós temos livre acesso ao Pai. Por isso, queridos, eu e você precisamos, primeiro, pedir ao Espírito Santo de Deus que temos a compreensão clara do que é perdão. Como temos lidado com a questão do perdão? No dia a dia, querido, como você tem lidado? Com a família, com seu relacionamento, no trabalho, aonde quer que esteja. Como você tem lidado com o perdão? E você está aqui me acessando. Nós temos aí aproximadamente 70 pessoas no meu link, fora aqueles que estão sendo compartilhados. Como você tem lidado com o perdão? Páscoa é um momento de perdoar. Páscoa é um momento de entender aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Nós precisamos perdoar, porque já fomos perdoados por Jesus. Nós merecíamos a condenação eterna e agora nós temos a salvação eterna com Jesus. Essa é a maior alegria do perdão, porque já fomos perdoados por Jesus. Há uma segunda palavra que Jesus diz na cruz do Calvário, que nós precisamos entender, que é a palavra esperança. Gente, é emblemático estudar isso. Eu estou aí pelo menos há 2 semanas olhando o texto e revendo, e cada vez isso me emociona. Olha o momento em que Jesus está, no momento difícil da sua vida, e mesmo assim Jesus tem uma palavra de esperança. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Queridos, quando entendemos o que Jesus fez, mesmo em meio às dificuldades, nós vamos ter uma palavra de esperança. Comecei essa mensagem de hoje perguntando como reagimos
em meio às dificuldades, em meio ao sofrimento, em meio a uma tragédia, em meio à pandemia, quais têm sido as palavras que temos proferido? Ao olharmos para as Escrituras Sagradas, irmãos, nós vamos ver que podemos, sim, no momento de tragédia, no momento de dificuldade, no momento de pandemia, de isolamento, preferir palavras de esperança. E é o que o mundo precisa. Jesus crucificado, as dores do prego, o sol. E Jesus tem uma palavra de esperança. Em meio ao sofrimento, Jesus não perdeu o seu foco. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe por que muitas vezes nós reagimos ao que está acontecendo à nossa volta? Porque perdemos o foco. Jesus, em meio àquelas dificuldades, Jesus não perdeu o foco. E aí ele consegue ouvir. Preste atenção nisso. Jesus consegue ouvir, em meio àquela gritaria, a sua dor, o sol forte. Jesus consegue ouvir uma voz dizendo: lembra-te de mim. Eu quero desafiar você, querido, a ouvir essas vozes pertinho de você pedindo socorro. Jesus consegue ouvir. Em um momento de tensão, em sofrimento e dificuldade, é que as pessoas revelam quem elas realmente são. Vou ler de novo. É no momento de tensão, sofrimento e dificuldade que as pessoas se revelam quem realmente é. Haja visto que nesse período, desde quando começou essa pandemia, as pessoas se perdendo, as pessoas brigando, as pessoas se revelando quem elas realmente são. Jesus, no momento de dor, ele tem uma palavra de esperança. Nós precisamos mais do que nunca, queridos, nesse momento de dificuldade, ter um momento de esperança. Jesus é o nosso padrão. Jesus revelou o seu amor. Esse é o exemplo que nós precisamos, nesse tempo, revelar o amor de Jesus em nós. Você tem agido assim? Você tem feito assim? O ladrão não merecia, sabe? O ladrão não estava qualificado para receber o perdão de Jesus. Mas sabe o que Jesus diz para aquele ladrão? Que estava ali porque fez algo errado? Olha o que Jesus diz. Hoje estarás comigo no paraíso. A salvação é um favor imerecido. Aquele ladrão estava ali porque fez algo errado. Jesus não. Mas aquele homem estava ali porque fez algo errado. Jesus estava ali para cumprir a missão do Pai. E na cruz, em meio ao sofrimento, Jesus consegue ouvir uma voz. E Jesus diz: hoje estarás comigo no paraíso. Como temos cuidado das pessoas que estão à nossa volta nesse momento de calamidade? Nós temos sido tranquilos, temos conseguido achar a paz que excede todo entendimento nesse tempo. Nós temos colocado uma palavra de esperança, ou temos deixado nos envolver com tantas informações, com tantas falácias, com tantos pronunciamentos? Como está o seu coração nesta manhã? Jesus nos ensina que é no momento de tensão que nós precisamos ter uma palavra de esperança. Jesus disse para aquele que estava ao seu lado: ainda hoje estarás comigo no paraíso. A terceira palavra que nós aprendemos, queridos, a terceira palavra é a palavra responsabilidade. A terceira palavra que nós aprendemos é a responsabilidade. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela, o seu discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Jesus é a maior expressão de amor de Deus na terra. Olha o que Jesus, no momento, difícil, olha o que Jesus disse. Olha as palavras para sua mãe, para o seu amigo. Vendo sua mãe, junto a ele, o discípulo amado disse: mulher, eis aí o teu filho. Gente, eu fico encantado com essas palavras. Claro que a gente não pode deixar se levar pela emoção, mas não tem como, queridos. O que mais me impressiona é que a maneira que Jesus age
consegue ver em meio a uma multidão a necessidade das pessoas. Jesus consegue ver sua mãe em meio à multidão. Jesus consegue ver o seu amigo amado em meio à multidão. Se você tem nos acompanhado, domingo passado, a entrada triunfal de Jesus, quando eu preguei, falando que nos 3 anos de ministério, Jesus criou vínculo. Sabe por que Jesus agora consegue ver o seu amado, o seu amigo, aquele em que botou a cabeça no ombro? Porque há um registro bíblico dizendo que João chega a colocar a cabeça no ombro de Jesus. E esse amigo de Jesus estava lá presente no momento de dor. É esse amigo que Jesus diz: mulher, eis aí o seu filho. Quando um filho faz uma coisa boa, o que a gente faz como pai? Eu lembro bem, quando meu filho, um dos 3, estava na sua formatura, e ele era um dos oradores, e ele muito gaiato, falando alto, gesticulando, empolgado, e aí no ginásio, bastante gente, mais de 200 pessoas, e ali ele falando como orador da turma. Ah, queridos, eu não me contive. Eu levantei no meio, eu fiz isso. Gritei: esse é meu filho! E falei o nome dele. Não é bonito quando um filho faz algo que nos deixa grato? Eu fico imaginando o olhar daquela mãe, vendo Jesus sendo crucificado, mas conseguindo identificar e olhar para ela e dizer: mulher, eis aí o teu amigo, o teu filho. Isso me impressiona. Jesus cuidou da sua mãe até o último instante. No momento de dor, no momento difícil, com a multidão, os religiosos, possivelmente o falatório, Jesus consegue olhar e consegue ver a sua mãe. Jesus consegue olhar e consegue ver o seu amigo que criou vínculo e dizer: meu amigo, eis aí a sua mãe. Que gesto bonito é esse de Jesus na cruz. Você tem assumido as suas responsabilidades? Quem Jesus colocou à sua volta para você cuidar? Pastores, líderes, presbíteros, diáconos, ministros de louvores, aqueles que Deus colocou sobre os seus cuidados. Você tem feito isso com amor, com zelo? Como tem lidado com as pessoas que Jesus tem colocado à nossa volta? Como você tem lidado com seus amigos, com seus vizinhos? Esse é o grande ensinamento no momento da cruz do Calvário. Jesus, em meio à agonia, ele consegue olhar e ver a sua mãe e dizer: mulher, eis aí o seu filho. Em meio à cruz, em meio à dor, Jesus olha e diz: meu amigo amado, eis aí a sua mãe. Que eu e você possamos tomar como exemplo as palavras de Jesus no momento de agonia, no momento da cruz. Eis aí a sua mãe. Nós precisamos tomar essa responsabilidade e cuidar das pessoas que o Senhor tem colocado no nosso caminho. A quarta palavra que Jesus disse está lá em João 19, 24. João 19, 28. João 19, 28 é a quarta palavra que Jesus diz na cruz. Precisamos lembrar que Jesus já está há muito tempo aí, aproximadamente 5 horas na cruz. Aquele sol escaldante, aquela região do Oriente, o sol é muito forte. A sensação térmica ao meio-dia é por volta de 50 graus. Imagina que Jesus já tenha passado por isso, agora pendurado, com os pregos e os seus pés furados. Aqui está um grande paradoxo. Porque durante o seu ministério, Jesus tinha dito que ele era a fonte de água viva. E quem dela bebesse jamais teria sede. Agora na cruz, Jesus diz: tenho sede. É uma sede física. É a sede do homem. É a sede do corpo físico. Tudo isso, se você ler bem o texto, irmãos, Jesus está na cruz, passando por esse vexame, para que se cumprisse as Escrituras. Não foi obra do acaso. Não foi algo que aconteceu de uma hora para outra. Pelo contrário,
Tudo isso aconteceu para que se cumprisse as Escrituras. Não podemos dizer, não podemos esquecer que esse sofrimento, essa sede de Jesus, essa angústia de Jesus, era para revelar a sua humanidade, a sua fragilidade. Jesus era homem, Jesus era Deus, Jesus era homem. E como homem, ele sente sede. Quando Jesus disse que estava com sede, será que ele esperava um copo d'água gelado? Será que ele esperava aqueles soldados que estavam ali à sua volta, olhar para ele e dizer assim, não, é Jesus, vamos dar um copo d'água para este homem, vamos ter pena dele. Será que foi essa a reação de Jesus, esperando um copo d'água? Pelo contrário, Jesus tinha na mente o Salmo 69, versículo 21, quando o salmista registra que tinha sede, e quando ele diz que ele pede água, veja o que está escrito lá. Salmo 69, versículo 21. Não precisa procurar, só para você registrar aí esse texto. Salmo 69, versículo 21. Uma experiência vivida pelo salmista, que ele diz, por alimento me deram fel, e na minha sede me deram de beber vinagre. Veja que o salmista experimenta isso. E agora Jesus na cruz do Calvário, quando ele diz, tenho sede, o que dá para Jesus é vinagre. O relato da sede de Jesus mostra a nossa realidade diante do sofrimento, diante deste mundo, deste caos, diante das complicações. Deus nos fez com esse senso de sede. Por isso o homem está sempre em busca de algo. Queridos, e só Jesus pode matar a nossa sede. Ele tem a sede na cruz para revelar o lado humano da humanidade, a fragilidade da humanidade. Eu e você, nós temos o sede. E se a gente não achar em Jesus, nós vamos procurar em algum lugar. Por isso a gente olha essa humanidade de hoje, correndo atrás de matar a sua sede. Sempre ocupado, mas não consegue, porque só Jesus é capaz de matar a sede. Como temos lidado, queridos, com as nossas sedes, com as nossas buscas? Qual tem sido o lugar que temos encontrado saciar a nossa sede? Cuidado, queridos, que muitas vezes nesse momento nós nos perdemos, porque vamos buscar na internet, vamos buscar em amigos que não são crentes, vamos buscar em pessoas, vamos buscar em literatura, vamos buscar na filosofia, vamos buscar em vários lugares. E eu quero dizer para você que só Jesus é capaz de matar a nossa sede. Jesus tem sede para mostrar que eu e você somos frágeis demais e precisamos matar a nossa sede em Jesus. Temos mais uma palavra, a quinta palavra da cruz. Olha o que diz. Mateus 27. Mateus 27. A palavra sacrifício. Mateus 27, 46. Vamos ler todos juntos? Mateus 27, 46. Chamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, 46. Clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Queridos, hoje nós celebramos a Páscoa com muita facilidade. Nós celebramos a Páscoa porque já temos o registro do que aconteceu. Contudo, creio que a Páscoa é momento de reflexão. A Páscoa é momento apropriado para fazermos uma leitura cuidadosa do sofrimento de Jesus. É claro, já sabemos do final, que ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia. Mas é o momento de olharmos para o sofrimento de Jesus, para o sacrifício de Jesus. Porque a palavra nesse momento é sacrifício. Eu e você, queridos, precisamos olhar para esse momento como um momento de reflexão. Precisamos fazer uma leitura cuidadosa. Por que Jesus sofreu tanto? Por que Jesus sofreu tanto? Foi necessário tanta dor?
Claro que foi, porque a partir do momento em que Adão peca, o pecado entra no ser humano. Somente através de uma pessoa isso era possível. E é interessante que todos os registros, tanto do Antigo Testamento, já apontava para a vinda do Messias, para o sacrifício do Messias, para a dor que ele ia sofrer. Esse sacrifício de Jesus foi para mostrar o grande amor de Deus para conosco. E muitas vezes nós cantamos alegremente em nossos cultos: eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um, meu irmão. Queridos, nós cantamos isso no momento de culto. Eu adoro cantar, queridos. Eu gosto muito no momento de Santa Ceia, como pós-lúdio. Vez por outra eu peço os nossos irmãos lá do grupo de louvor cantar essa canção. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Será que você sabe mesmo o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário? Será que você tem noção do quanto custou para Jesus estar na cruz do Calvário? Será que você tem noção do quanto custou para Deus mandar o seu único filho? Porque muitas vezes, eu e você, queridos, nós estamos tratando isso com muita leviedade. Sabe, a gente olha para a cruz hoje, tranquilamente, sem entender o verdadeiro sacrifício de Cristo. Por isso, queridos, esse momento de Páscoa, eu creio ser um momento para a gente parar, olhar, analisar, sofrer. Tudo isso, todo o sofrimento de Cristo foi pelo amor, foi para o cumprimento da missão de Cristo, foi pelo amor de Deus. Muitas vezes a gente vê o debate, quem matou Jesus? Tem livros, best-sellers, sabe? Dizendo quem foi que matou Jesus. Queridos, Jesus, o próprio Deus manda Jesus para essa missão. Quem matou Jesus foi o próprio Deus para cumprir a sua missão. Aqueles homens, os soldados, os religiosos, foram apenas instrumento de Deus para o cumprimento da missão. Tudo isso foi para cumprir a missão. E é interessante que agora, quando Jesus clama, Jesus cita também o salmista, o Salmo 22, versículo 1. O salmista, no momento de angústia, no momento de dor, o salmista grita: Deus meu, por que me desamparaste? A angústia vivida de Jesus e do salmista leva na mesma direção de Deus. Veja que tanto o salmista há tanto tempo, ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? Agora Jesus na cruz do Calvário é o mesmo grito, só que situações diferentes, porque o salmista ele grita por uma dificuldade, porque estava sediado, porque não tinha como resolver a sua situação, mas ele tinha alguém que ele poderia gritar. Ele vai a Deus. Jesus, o motivo de Jesus foram os nossos pecados. Jesus está na cruz, não por uma dificuldade pessoal. Jesus está na cruz do Calvário pelos nossos pecados. E aí o que nos ensina, queridos, que o salmista, ele gritou por uma dificuldade. Ele gritou porque estava assediado e não sabia o que fazer. Assim como o rei Josafá, cercado, e ele diz, não sabe o que fazer. E ele diz, olha, vamos continuar olhando para Cristo. Agora Jesus, na cruz do Calvário, ele grita e vai na mesma direção do salmista, clamando a Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Queridos, aonde você tem buscado auxílio nesse momento? É na ciência? É nos remédios? É nas mensagens publicadas? Você fica o dia todo procurando para saber aonde está a melhor notícia? O tempo todo você quer ouvir uma notícia? Veja o que o salmista há tanto tempo nos ensina. E Jesus, aproximadamente 1000 anos depois do salmista, ele fala. Agora nós, há mais de 2000 anos, ouvindo isso, nesse relato, o que precisamos aprender? Nesse tempo de calamidade, nós precisamos clamar: Deus meu, tem misericórdia de nós. Eu creio, irmãos, que não haveria necessidade do nosso presidente fazer um pedido. Ele fez um pedido, ele não determinou, não há nenhuma lei, ele fez um pedido para que os crentes, aqueles que tivessem fé, buscassem o Senhor. Eu creio que não havia essa necessidade, porque nós precisamos orar. Nós temos como lema a oração ao Senhor.
Quem vai resolver essa questão, quem vai trazer alívio ao nosso coração? Somente Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus. Eu quero desafiar você nesse tempo. Toda vez que você for publicar, se você está me ouvindo, nós somos aí aproximadamente quase 100 pessoas. Se você está me ouvindo com outras conexões, eu quero desafiar você, nesse tempo, buscar, ter como prioridade, buscar o Senhor. Essa foi mais uma palavra, foi o sacrifício. No momento de dor, o que vem à sua mente, qual o clamor que você tem buscado, precisa ser Jesus Cristo. E agora, queridos, no momento da cruz do Calvário, nós temos mais uma palavra. A redenção. João 19:30. Eu creio que, queridos, que eu vou falar dessas palavras mais tempo, pelo menos 2 vezes por ano, porque às vezes a gente fica esperando só a Páscoa, mas essas palavras precisam ser mais pregadas, a gente precisa, sabe, nos ater para esses ensinamentos de Jesus na cruz do Calvário. Eu acho que essa pregação precisa ser mais vezes, ser compartilhada, ser colocada para as pessoas. Queridos, mais uma palavra nós aprendemos com Jesus. Agora, a 6ª palavra. Está consumado. Está consumado. Que legal, queridos. Que importante. A gente vê todos os registros, desde o Antigo Testamento até os profetas. Agora Jesus diz, está consumado. Tetelestai significa sua obra está completa. Tetelestai. A obra de Cristo está carimbada com a sua autenticidade. E a autenticidade foi o sangue de Cristo na cruz do Calvário, cuja tinta não foi um carimbo qualquer usado da época. A crucificação tem o sangue de Jesus como autenticidade. É o próprio sangue do Cordeiro. Isso é maravilhoso, isso é divino. Está consumado, está pago. Tetelestai. Não há dúvida que todo sacrifício na cruz do Calvário está nessa palavra, na redenção, estar consumado. Outro dia alguém me procurou dizendo, pastor, o que eu preciso fazer para ser salvo? Olha, já foi feito, queridos. Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo. Você só precisa crer que essa obra de Cristo valeu, foi autenticada, foi pago. Há muitas correntes dizendo outras coisas, que eu tenho que fazer algo. Queridos, já foi feito. Louvado seja Deus. Essa é a maior alegria do cristão. Foi consumado, foi pago, foi autenticado. Tetelestai. A obra de Cristo foi real. Aleluia. Nosso irmão Cássio colocou aleluia. Eu costumo dizer, queridos, que nós, cristãos, que entendemos a obra de Cristo, éramos para ser o povo mais alegre. Hoje de manhã, fazendo a minha devocional, e aí ela leva para essa expressão, né? A gente, na verdade, não morre, é o corpo físico que morre, porque o Espírito é recebido na glória. Automaticamente, ao fechar os olhos, o nosso culto continua. Era para a gente ter esse entendimento e viver, sabe, a morte não como algo, uma tragédia, mas como encontro de Deus com o seu povo. É aquele que Deus permite sair, passear, realizar. E agora, num dado momento, Jesus diz, aí filhão, tá chegada a sua hora, volta para o seio de Abraão. E a gente então precisa ver esse momento. Depois desse estar consumado, a obra redentora de Cristo, a gente precisa entender que eu e você, crer em Jesus, é a garantia da redenção. O primeiro Adão pecou. O primeiro Adão trouxe dificuldade. Mas Jesus agora nos reconcilia com o Pai, trazendo de volta a alegria. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Paulo entendeu isso. Paulo, no caminho de Damasco, quando ele tem um encontro com Jesus, ele compreende isso e ele começa agora a compartilhar com seus amigos, com seus, sabe, com seu povo, e ele deixa registrado. E agora eu e você podemos dizer isso. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você precisa crer, confessar com a boca e com o coração. Mas precisa ser real. E aí, querido, se você faz isso, esse está consumado, tetelestai,
A redenção se aplica na sua vida. Você é do Senhor. A sua vaga no céu já está garantida. Oh, louvado seja Deus. Isso é motivo de muita alegria, isso é motivo de festa. Nossa vida já foi paga pelo sangue vertido na cruz do Calvário. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O castigo, veja, irmãos, o que o profeta Isaías já registrou no Antigo Testamento. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Louvado seja Deus. Essa é magnífica obra de Cristo. A redenção está consumada. Por isso, queridos, eu e você devemos com alegria no coração viver a Páscoa. Por isso que a Páscoa é celebrada com alegria, porque Jesus Cristo já pagou a nossa vida. Tetelestai, pago, autenticado com o sangue do Cordeiro. Temos a última palavra, queridos. Vamos caminhar para a nossa última palavra. Jesus agora, com sofrimento, com sua dificuldade, o que ele diz? Lucas 23, 46. Vamos dar glória a Deus, vamos dar aleluia. Isso. Olha o que diz Lucas 23, 46. Vamos ler todos juntos? A última palavra, entrega. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Dito isto, inspirou. Vamos ler novamente? Lucas 23, 46. Vamos ler todos juntos? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Dito isto, inspirou. Palavras de Jesus. Queridos, essa é a última palavra. Nós estamos caminhando já para o nosso fim. E essa última palavra também nós aprendemos muito com essa última expressão de Jesus. A palavra dita por Jesus na cruz registra no Salmo também. É engraçado, né, queridos? Muitas pessoas leem a Bíblia de forma separadas. Mas, queridos, a Bíblia é de Gênesis e Apocalipse. Veja que agora Jesus está citando também, mais uma vez, o Salmo 31. O Salmo 31, o salmista passando, um momento difícil, ele registra: nas tuas mãos entrego o meu espírito. E com esse brado, esse brado na cruz, com essa voz, constatou a sua morte física para que fosse registrado também. Para que se cumprisse as escrituras, a morte física de Jesus precisava acontecer. Naquele momento, naquele ato. Nós nos alegramos hoje com muita facilidade, cantamos nos nossos encontros, mas nós precisamos entendermos, olhar para esse momento. Tamanha a morte de Jesus nesse grito: na tua mão entrego o meu espírito. Nós nos alegramos com a salvação e nós dizemos que é de graça, mas ela custou um alto preço. O Cordeiro imolado foi crucificado na cruz por mim e por você. A sétima palavra da cruz mostra a confiança mais uma vez em Jesus. Queridos, eu creio que Deus nos colocou nesse tempo para viver essa confiança. Toda vez que eu e você, nós lemos a Bíblia, os relatos bíblicos, as promessas do Senhor, eu e você, nós precisamos ter em mente o que Jesus fez. Olha para quem Jesus agora entrega o seu Espírito. Jesus, sabe, no momento de dor não ficou vagueando, sabe, ali, pedindo aqui, acolá. Jesus tinha um endereço certo aonde buscar a sua ajuda, a quem ele entregar a sua vida. Queridos, a sua vida tem um cuidado de Deus. Jesus pagou um alto preço. Por isso, você já tem um endereço certo para pedir ajuda. Há um registro, né, na história, que uma missionária, num campo, já debilitada, com malária, e os enfermeiros fazendo de tudo, e ela percebendo que o seu momento estava chegando, ela dá um sorriso para aquele grupo que estava ali, apavorados porque não sabia o que fazer. Ela vira para aqueles que estavam ali à sua volta e diz: pode parar, vocês não têm mais o que fazer. O que vocês fizeram até aqui, eu sou grato. Agora, eu vou entregar o meu espírito para Deus. Queridos, e aquele povo então parou, ficou olhando para aquela missionária.
Depois de alguns segundos, ela deu o último suspiro e morreu. Sabe o que aconteceu com aquela junta médica, aquele povo e aquele povoado todo, que aquele relato daquela, sabe, correu. Os médicos, os enfermeiros, a equipe saiu espalhando. Aquela mulher no leito de enfermidade sentindo dor. Ela não gritou, ela, sabe, não ficou dizendo, Deus, por que comigo, Senhor? Sabe o que aquela senhora falou? Uma missionária que não casou, que não teve filho, que a vida toda dela foi no campo missionário a partir dos 18 anos. Ela entendeu que sua vida estava sob o cuidado de Deus e que Deus havia chamada para aquele ministério. Ela poderia estar ali dizendo assim, oh, eu não casei, eu não tive filho, e o Senhor deixou. Há muitos queridos pregadores. A única forma da gente parar de sofrer é a morte. Porque o próprio Jesus sofreu para nos dar exemplo que nós íamos sofrer. Precisamos voltar para as Escrituras Sagradas. Nós sofremos, o profeta do Antigo Testamento vai dizer que o povo padece por falta de conhecimento. Queridos, eu estou aqui no isolamento, a minha família está no isolamento. Se isso acontecer, se alguém de nós pegar, sabe, coronavírus, eu não vou ficar orando, condenando, dizendo, eu fiz tudo necessário, mas eu não estou imune, posso pegar. O que Jesus nos ensina, queridos, que a gente tem o endereço certo para entregar o nosso espírito não vai ficar vagando. Ao fechar os nossos olhos, nós vamos ouvir do próprio Deus, vinde bendito do meu Pai. Eu espero ouvir isso um dia. Você precisa ouvir isso um dia. Jesus, quando diante daquele sofrimento, sabe, ele expira e ele diz, nas tuas mãos entrega o meu espírito. A natureza de Deus morre, mas o espírito vivifica. A parte divina de Deus permanece para dar o exemplo. E ele manda o Espírito Santo. E ele diz, olha, eu estarei sentado lá nos céus para interceder. E o Espírito Santo fica aqui para cuidar da minha vida e da sua vida. Toda a dor de Jesus sofreu. Toda a dor que Jesus sofreu tinha um propósito. O propósito era do próprio Deus em mandar Jesus para nos salvar. Não foi, queridos, o lavar das mãos de Pilatos, como muito dizem. Há escrituras, há filosofias, há escrito dizendo que foi o lavar de Pilatos, que foi a condenação dos religiosos, da elite religiosa, dos líderes políticos. Há aqueles que ainda dizem que foram os pregos nas mãos e nos pés de Jesus. Há aqueles que afirmam que foi a espada que matou Jesus. O que matou Jesus foi o meu pecado e o seu pecado. Nós somos o culpado da morte de Jesus. Por isso, eu li há pouco, e ele levou sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados. Temos motivo de sobra para louvar o Senhor. Queridos, nós encerramos. E eu quero fazer um checklist, só para você ver aí as 7 coisas que nós aprendemos hoje, as 7 palavras da cruz. Primeiro é o perdão. Como você lida com o perdão? Você tem uma palavra de esperança nesse momento de dificuldade, de tensão? Quando você vai e posta na internet, o que você vai abençoar? Ou são aquelas mensagens que outras pessoas publicaram só para trazer mais angústia? Queridos, uma palavra para os pais. Pais, você tem tido a responsabilidade de cuidar dos seus filhos, de ensinar o amor dos seus filhos, o amor de Jesus aos seus filhos? Filhos, você tem tido a responsabilidade de cuidar dos seus pais? A sua humanidade mostra que você tem sede, que você tem dificuldade, e aonde você tem buscado saciar? O sacrifício de Jesus faz sentido para você? O que ele fez na cruz do Calvário, as dores, ele foi cuspido, faz sentido para você? A redenção, aquela palavra de Cristo ali na cruz do Calvário, faz sentido para você? A entrega, um inspirar de Jesus, faz sentido para você? Veja no final aí que eu disse. Que importância as 7 palavras da cruz têm para nós hoje? Que importância as 7 palavras da cruz têm para nós hoje?
Eu quero desafiar você a olhar para essas palavras da cruz. E depois, com mais calma, sentar com a família, pedir a Deus uma iluminação do Espírito Santo, porque, querido, só através da iluminação do Espírito Santo nós seremos capazes de entender tudo isso. E eu quero cantar com você. Nós queremos cantar dizendo que Cristo vive. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. E é um hino 272, Cristo redivivo, que nós vamos cantar com alegria. Queridos, você já sabe o resultado. Ele vive, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Eu quero desafiar você a cantar a todos os pulmões, a cantar com alegria no coração. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Levante, cante alto para os seus vizinhos ouvir. Cante com alegria no coração. Opa, nem isso não. Fiquei tão emocionado que eu cliquei outro, viu? Já estava aqui orando pela pátria. É outro. Cantar com alegria no coração. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Sobre a morte triunfou, aleluia. Tudo consumado está, aleluia. Salvação de graça dá, sobre a cruz sofreu, aleluia, e por nós ali morreu, aleluia, mas agora vivo está, aleluia, para sempre reinará, aleluia. Queridos, que assim seja o seu domingo de Páscoa, com muita celebração, com muita alegria. E se alguma daquelas palavras não faz sentido para você, eu quero nesse momento orar pela sua vida. Se não, uma daquelas vidas, se o sofrimento, você está sempre querendo achar culpado, é o pai, é a mãe, é o governo, é o vizinho. Se alguma daquelas palavras não fizer sentido para você, não faz sentido para você, eu quero orar por você. Eu quero pedir que o Espírito Santo visite você nesta manhã. E que você possa entender que o que Cristo fez na cruz do Calvário precisa fazer sentido para a sua vida e para a minha vida. Qual dessas palavras não faz sentido para você? Será que a morte de Cristo faz sentido? Você vive a alegria da salvação? Ou essa pandemia que tem data marcada, nós não sabemos, mas no calendário de Deus já tem data marcada. Porque Eclesiastes 3 diz que tudo passa, queridos. Eu ainda creio que ainda não é o final do tempo, eu ainda creio. Jesus disse que quando viesse tudo isso, era o princípio das dores. Eu fico com a Bíblia. Jesus, disse que quando tudo isso começasse a acontecer, era só o princípio das dores. E Paulo, que teve um encontro com Jesus, entendeu claramente, a morte e a ressurreição de Jesus. Ele vai dizer que nada pode nos separar do amor de Cristo. É nesse tempo que eu e você precisamos nos dedicar à palavra do Senhor. Eu quero orar por você, pedir a bênção do Senhor sobre a sua vida. E se uma dessas 7 palavras não faz sentido para você, eu quero pedir que o Espírito Santo te visite nesta manhã, trazendo conforto, trazendo a paz que excede todo entendimento. Pai, muito obrigado nesta manhã. Manhã de alegria, porque o Senhor ressuscitou. Isso traz alegria ao nosso coração. Isso traz conforto. Isso alegra, Senhor, em saber que o Senhor morreu para nos dar vida eterna. O Senhor nos reconciliou com Deus.
Que amor é esse? Que amor divino é esse? O amor de Deus em mandar o seu único filho para morrer, sofrer em nosso lugar. Um amor substitutivo. Deus morreu em nosso lugar. Eu gosto muito dessa palavra, um amor substitutivo. Jesus foi para a cruz em nosso lugar. Condenação. Louvado seja Deus. Pai, e se aqueles que estão me ouvindo, ou hão de ouvir, ainda não compreende o sacrifício de Cristo da cruz do Calvário, uma dessas palavras, ó Espírito Santo de Deus, visite nesta manhã, traz a cura, cicatriza, Senhor Deus, as feridas provocadas pelo tempo, pelas dificuldades, pelas dores. Pai, em nome de Jesus eu te peço que, restaurado por Ti, curado por Ti, possamos neste dia, não apenas neste dia, mas possamos levar uma vida de alegria, porque o Senhor vivo está, e porque o Senhor vivo está, eu posso crer no amanhã. A nossa alegria é a salvação em Jesus Cristo. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Queremos desejar a todos, eu e a minha família, desejar a você que está nos assistindo, uma feliz Páscoa. Deus abençoe a sua vida e que a sua vida seja sempre para o melhor. Deus abençoe a todos. Vamos continuar cantando. Traduzimos hoje erguei, aleluia, a Jesus o grande Rei, aleluia, ressurgiu, é vencedor, aleluia, toda glória ao Redentor, aleluia. Gratos hinos hoje erguei, aleluia. A Jesus, meu grande Rei, aleluia. Ressurgiu e é vencedor, aleluia. Toda a glória ao Redentor, aleluia. Que a sua vida, meu irmão, minha irmã, seja de alegria e de paz. Mais uma vez desejamos a todos uma feliz Páscoa. Deus abençoe a todos e que a sua vida seja sempre para o melhor. Deus abençoe e até logo mais às 18 horas. Convido os seus amigos para estarmos juntos às 18 horas. Deus abençoe.